Muito bem, valendo. Aula sendo gravada, estamos adentrando um pouquinho mais cedo, né? O começo da outra aula seria às 10, nós estamos entrando aqui às 9h32, conforme nós combinamos aí no final da primeira aula, a gente passar direto. E vamos aí vamos adentrar às 11 horas, né? Essa aula seria até às 11h40. Como nós passamos direto, nós pararemos 11h20 ou assim que o conteúdo de hoje for esgotado. Edivaldo, seu microfone está aberto, você quer falar alguma coisa? Não, professor, foi descuido. Sem problema. Não estava incomodando, eu estava vendo só que estava mexendo, tá? Não estava incomodando, não vazou áudio nenhum, não. Muito bem. Gente, se vocês pegarem a ordem dos roteiros que estão para vocês no AVA aí, essa prática que eu vou apresentar agora, ela seria a quinta, mas não faz nenhum sentido ela ser a quinta. Ué, professor, então você está doido? Não, primeiro, assim, em defesa própria, isso quando foi montado eu não fui consultado, o outro professor talvez tivesse um raciocínio diferente do meu e eu respeito dele. No meu raciocínio não faz sentido, deixa eu melhorar aqui. Por quê? Porque as práticas que viriam teoricamente antes delas, que são a 3.1, a 3.2, e a 4 dependem do teor de umidade. Então, se eu não souber como tira o teor de umidade, como eu vou saber como aplicar, né? Embora eu sei que vocês saibam já, e muita atenção a isso, que o teor de umidade é a relação entre a massa da água e a massa do solo seco. É tão simples, mas tão simples essa equação que eu estou acostumado com vários alunos errarem ela. Por que errar? Porque o teor de umidade é uma proporção. Quando você multiplica por 100, ele é um percentual. Então, ele é um valor adimensional, um proporcional, que multiplicado por 100, a gente representa ele em percentual. E aí, o percentual ou a proporção é sempre um valor em relação ao outro. Se a gente passar batido, o teor de umidade ele poderia ser relacionado à massa total, não à massa seca. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Uma amostra de 100 gramas de solo, tá? 100 gramas de solo em natura, ou seja, ali tem grão, ali tem vazio e ali tem água. Lembra que o solo são 3 fases: ar, grão e água. Isso é em termos de volume, né, ocupado, e em termos de peso ou massa, na verdade é massa, né? Peso é aquilo que é acelerado, multiplicado pela aceleração da gravidade. A unidade de peso é Newton, quilonewton, tá? Meganewton. E unidade de massa é grama, quilo, quilograma, né? Enfim, em termos de massa, o que nos interessa é a massa da água e a massa do solo. Por que eu estou desprezando a massa do ar? Porque para cálculos de grandes estruturas, a massa molecular, porque se você for lá na tabela periódica, você vai ver lá, né, que existe um mol, existe uma massa para o oxigênio, existe uma massa para o carbono, existe uma massa para o hidrogênio. Então, o carbono não está no ar, né? Mas o gás carbônico está, né? Então, se a gente for pegar a composição do ar aí, ele tem uma massa, só que ela é desprezível no contexto geral, porque ela vai ser em centésimos ou milésimos de grama, então não entra nesse cômputo. Centésimo não, milésimos de grama. Beleza. Então, só para concluir o teor de umidade, até porque eu não faço esse cálculo de tão óbvio que ele é, e porque é pré-requisito que vocês tenham estudado a teoria. Um exemplo, vamos lá. Eu tenho uma amostra de 100 gramas de solo in natura, 3 fases, 2 pesos, 2 massas. Vou e seco ele na estufa, 105 graus Celsius, 24 horas, retiro ele e peso de novo. Aí vamos dizer que deu 80 gramas a pesagem. O que aconteceu quando ele foi para a estufa? A água evaporou. Então, qual que é a quantidade de água? É a diferença de peso entre a primeira pesagem, que tinha água e solo, e na segunda pesagem, que ficou só solo e ar, né? Água, ar e solo, saiu a água, ficou só o ar e o solo.
E aí, então, quer dizer que a diferença entre 100 e 80 gramas, nesse exemplo aqui, são 20 gramas. Então, eu posso inferir que nessa amostra de solo, dos 100 gramas, 20 eram água. E aí que desapercebido, você pode fazer, ora, então quer dizer que o teor de umidade é igual a 20 gramas, que é a água, dividido por 100 gramas, que é o solo que eu entrei com ele no começo, que deu 0,2, multiplicado por 100, você vai falar 20%. Não, não é 20%, porque o teor de umidade é a relação de água com a relação do solo seco. Portanto, eu tinha, era 20 de água dividido por 80 gramas, que é o que sobrou de solo seco. Corta um zero, eu tenho 2 oitavos, simplifica, eu tenho um quarto. Um quarto é 25%. É 0,25, que dá 25%. Então, veja a diferença eu falar que era 20% para 25%. Hein? Certo? Então, muita atenção nesse sentido. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Sem mais delongas, vamos para a nossa próxima. Alguém tem alguma dúvida com relação ao teor de umidade? Não, né? Se tiver, se manifeste. Sinta-se à vontade. Vamos para a nossa próxima, então, que é o teor de umidade. Ela é curtinha, curtinha. E depois nós entramos em umas práticas maiores e mais densas, tá? Essa é muito simples, muito simples. É menos de 10 minutos, são 9 minutos de prática. Só mais um pouquinho, né? Eu já expliquei para vocês a dificuldade do começo e do fim do vídeo. Olá, novamente, professor Cleverton aqui, outra vez no Laboratório de Materiais de Construção Civil e Mecânica dos Solos, para a gente fazer a nossa prática do roteiro número 5, que é a determinação do teor de umidade. Uma consideração antes de começar, de mostrar os materiais e os equipamentos. Essa prática tem o número 5, porém eu posso, no momento da aula síncrona, no momento da apresentação, não sei quando e onde ela será usada, eu recomendo que ela seja assistida antes das demais, como a segunda ou terceira prática, porque a determinação do teor de umidade faz parte da coleta de resultados das outras práticas. Então, as outras práticas dependem do teor de umidade. E vários índices físicos, a grande maioria da gama dos índices físicos dependem do teor de umidade. Como todas as outras práticas, nós coletamos solo aqui da cidade de Uberaba dentro do campus do laboratório, dentro do campus da universidade aqui em Uberaba. Só que esse solo ele é preparado, ele é peneirado, ele é seco em estufa 24 horas a 105 graus Celsius e para cada experimento, a grande maioria deles, é passado na peneira número 10, na malha de 2 milímetros. Para este experimento propriamente dito, eu quis mostrar como é que o solo se comporta no estado in natura. Nós estamos numa época chuvosa aqui na região e já chove desde ontem, mas essa amostra foi coletada, o laboratório foi começado a ser preparado para a gravação já tem 3 dias. Então esse solo foi coletado antes da chuva, num período
em que a temperatura nessa época do ano oscila entre 25 e 28 graus. A umidade do ambiente é uma umidade em torno de 50%, tá? Nós não estamos numa época muito seca. E esse solo não foi seco em estufa. A gente apartou esse solo natural, tá? Só tiramos pedriscos, pedaços de raiz que havia aqui no meio. Só foi feita uma separação, não foi feito não foi peneirado e não foi secado. Ficou ao ar livre por 3 dias esperando para a prática, tá? O que nós temos aqui é o solo. Nós vamos precisar de 300 gramas para fazer essa prática. Um recipiente qualquer, tá? Escolhi esse recipiente de porcelana porque o volume que ele compreende é aproximadamente o volume que eu preciso, então não tem sobras, fica mais fácil, inclusive, para filmar. Uma balança de precisão de 1/100 de grama, tá? É uma balança que serve para quase todas as práticas, só as práticas mais robustas que a gente usa outra. E, basicamente, o que nós vamos fazer? Vou colocar 300 gramas exatamente de solo em natura, vou secar, vou ver quanto vai ser a nova massa, uma vez que depois de seca ela perde umidade, né? Ela perde umidade em detrimento da caloria, e aí, com a diferença entre a massa sem água, que é depois de seca, e a massa com um teor de umidade natural, a gente consegue determinar em percentual o teor de umidade, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, vou colocar aqui minha tigelinha de porcelana. Ela tem uma massa de 215,97 gramas, 215,97 gramas. Porém, nós temos o recurso aqui de tará. Como ela não vai para o fogo, eu posso deixar esse mesmo recipiente aqui, ó, zerou, e vou considerar apenas o solo, ok? Então, eu vou começar a passar solo para cá. Na hora que estiver perto dos 300 gramas, aí eu pego uma vasilha menor para que eu não exagere no solo. Bom, agora deixa eu pegar para uma vasilhinha menor. Ó. (300 gramas e 5 centésimos de grama. Então, não é esses 5 centésimos que vai inviabilizar a nossa prática. Agora, nós vamos fazer um corte aqui. Eu vou levar para o fogareiro esta amostra para a gente secar e depois determinar de novo a massa dela seca. Até breve. Beleza. Bom, solo ainda quente, né? Acabou de sair da frigideira, bem quente, suficiente para zerar a água. Eu estou falando, por isso que a balança está variando. Está aqui o mesmo recipiente de porcelana que nós pesamos ela aquela hora. E com muito cuidado, agora eu vou transferir o solo para esse recipiente. Lembrando uma vez que, como ela foi tarada, eu vou transferir aqui embaixo, que fica mais fácil. Lembrando uma vez que ela não foi, esse solo não foi peneirado, então eu tenho partículas mais grossas, mais finas, eu tenho, né, todo tipo de partícula de solo aqui, de areia grossa a silt. Então, eu vou ter que rapar com pincel depois. Esse processo é um processo que eu faço de maneira bem lenta, justamente por causa dos finos, para não perder muito no ar, né? Fica uma fumaça voando aqui e a minha intenção é ter a menor perda possível
para que o resultado seja o mais fidedigno possível. Agora, olha o jeito que sobra em pó. Esse pó eu vou tirar com o pincel. Faz muita diferença? Não. Dependendo da quantidade, não. Mais uma vez, lembrando, né, que a densidade do solo é maior do que a densidade da água. A água tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O solo entre 2,4 a 2,8 gramas por centímetro cúbico. Então, realmente há necessidade de ter um pouco de carinho aqui na hora de retirar. Pronto. Tem mais um pouquinho aqui. Pronto. Balança já está tarado, ó, menos 219. Vamos anotar então, você consegue anotar para mim, por favor? 275,85 gramas. Lembrando que o inicial era quanto? 300 gramas. Então, nós tivemos aí uma perda de 4,15, 4 não, né? 24,15 gramas. 24,15 gramas é o quê? É água. Então, se a gente dividir 24,15 gramas por 275,85 gramas, o resultado dessa divisão multiplicado por 100 é o teor de umidade. Tá certo? Beleza? Muito obrigado a vocês. Esse resultado aqui, essa prática eu vou encerrar aqui. Eu não vou criar um quadro ou nada disso, porque eu repito, né? Nós tivemos aqui 300 gramas menos 275,85. Dá realmente 24,15. 24,15 gramas dividido por 275,85 gramas. Essa é a equação do teor de umidade. Tá certo? Abraço para todos. Até a próxima prática. Beleza. Isso aí. Teor de umidade, muito importante no solo, né? Um alto teor de umidade vai fazer com que o solo não consiga compactar, vai ter dificuldade de compactar, você vai ter problema de borrachudo, A compactação com alto grau de umidade é terrível. Terrível. Então, a grande preocupação... Além dele servir para a gente determinar vários outros índices, a compactação diretamente é terrível. Agora, nós vamos para uma outra prática, que seria, na hora que a gente quer acabar, é a última prática de hoje. Ela é dividida em 2 pedaços, tá? A prática são os limites de Atterberg. Que são... Quais são esses limites? Limite de liquidez e limite de plasticidade. Umidade do qual, se o solo passar, ele não se comporta mais plasticamente, ele se comporta como líquido. Então, as equações que nós possuímos não refletem bem o comportamento desse solo fora desses limites. Já o limite inferior, que é o limite de plasticidade, é a umidade da qual, se ela ficar menor do que esse valor, o solo vai começar a desagregar, ele vai ter um comportamento lá daqueles... que a gente... Se vocês pegarem aquela tela mais famosa do Portinari lá, família de retirantes, aquele chão rachado, sabe? Aquilo lá é a ausência de água. O que aconteceu para o chão rachar?
aconteceu que o teor de umidade ficou abaixo do limite de plasticidade, tá? Então, acima do limite de liquidez é barro, abaixo do limite de plasticidade é terra rachada, trocando em miúdos, tá? Então, como é que a gente determina isso? Tem um jeito, e não é difícil. Basta o aparelhinho Casagrande e basta fazer o cilindro na placa de vidro. Então, sem mais delongas, próxima prática, que vai ser o limite de liquidez. Prática 3.1, nós vamos ter a 3.1, 3.2, eu dividi em dois pedaços, porque elas são um pouquinho maiores, um pouquinho mais robustas. Olá, bem-vindos novamente eu, professor Cleverton, e nós vamos seguir aqui nas nossas práticas de mecânica dos solos, e essa prática ela é dividida em dois experimentos. Vou começar o primeiro experimento. A prática em si chama-se limites de Atterberg. Para que servem os limites de Atterberg? Para determinar qual é o teor de umidade máximo e mínimo para que o solo se comporte plasticamente, tá? Então, ele consiste no limite de liquidez e consiste no limite de plasticidade. A primeira prática que nós vamos fazer agora é o limite de liquidez, né? Ou seja, o teor de umidade, o qual, se a gente avançar, o solo se comporta como lama ou tende a se comportar como líquido, tá? Se liquefaz. Então, para esse experimento, nós precisamos de quê? Essa cápsula já havia sido tarada, tá? Então, nós precisamos aqui de 70 gramas de solo. Este solo, 70 gramas, ele foi passado aqui, ó, na peneira 0,42. Então, eu peguei o solo que nós já estávamos utilizando, que foi quartejado, que foi seco, em estufa. Peguei esse solo e passei ele na peneira 0,42. Da peneira 0,42 eu fui tirando até eu ter aqui uma quantidade de 70 gramas de solo. Muito bem. Então, 70 gramas de solo passado na peneira. Eu tenho esse aparelho que é chamado de aparelho Casagrande. Ele é aqui, né, o senhor do teste, é o mais importante aqui do nosso experimento. Leva o nome de um engenheiro brasileiro, né? Então, aparelho Casagrande. Eu tenho aqui um becker com água destilada. A quantidade de água no becker não importa, ela é mais do que suficiente para a gente fazer nosso experimento. E eu tenho aqui pequenas cápsulas, as quais, à medida que o experimento for acontecendo, vocês vão entender, eu vou retirando fragmentos desse solo do aparelho, de dentro da concha do aparelho Casagrande, para determinar o teor de umidade deles. E aí, por celeridade, a gente tem duas maneiras de determinar o teor de umidade, né? Nós temos como determinar na estufa, a 105 graus, por 24 horas, ou então a gente pode usar o fogareiro, que é um processo mais célere, mais rápido. Então, a favor da celeridade, neste caso, nós vamos usar a estufa, tá?
Então o solo está seco ou deveria estar seco na estufa, é óbvio, né? Eu falei na última prática, mas é óbvio que ele absorve a umidade do ambiente. Casa grande, esse equipamentozinho aqui, ó, é chamado de cinzel, ele serve para fazer ranhuras na amostra de solo e serve para calibrar a concha. Uma vez que a concha, ó, ela serve para dar golpes contra uma superfície maciça e esses golpes provocam uma vibração no solo. E essa vibração é que vai fazer com que o solo que eu vou promover uma abertura nele, uma evaginação, que essa abertura se feche, tá? É através da vibração. E a altura do golpe da concha tem que ser calibrada por este cilindro aqui, ó, na ponta do cinzel, tá? Então, se você ver, ó, o cinzel está na altura máxima de queda, encaixa exatamente a concha aqui, ó. Pode ver que a manilha ficou leve. Então, é isso que está acontecendo, tá? Também é necessário uma seringa para eu medir a quantidade de ml, né? Uma vez que o Becker aqui, ele tem uma quantidade a mais. Eu não sei se eu falei, mas lembrando que eu tenho água destilada, tá? Muda muita coisa em fazer com água comum, desde que ela não esteja cheia de cloro, não. Mas como a gente está num procedimento prático, específico, dentro de uma academia, da universidade, nós estamos seguindo a risca e usando aí a água destilada. Eu tenho este outro aparato aqui, que ele é chamado de mão de grau. Ele serve para macerar o solo. Eu estou usando aqui, se vocês forem ler o roteiro, vocês vão ver que essa tigelinha que a gente usa, pede-se de porcelana. A gente, por experiência aqui, usa essa emborrachada, que é mais fácil de você trabalhar o solo aqui dentro. E o que eu vou fazer? Vou colocar solo, vou adicionando água, vou homogeneizar o solo com a mão de grau, até que ela estiver num ponto que eu possa colocar no Casa Grande. Eu acho que o escopo é esse, e à medida que eu for realizando o procedimento, fica mais simples da gente entender o que está acontecendo, tá? Eu vou narrando para vocês à medida que eu for realizando esse procedimento, tá? Eu sei que quando o plano está aberto não dá para ver a balança, mas num plano fechado, vocês podem ver que essa balança tem tamanha precisão que à medida que eu falo ela vai variando aqui. Mas essa variação é porque eu estou aqui conversando perto dela. Se ela estivesse dentro de uma cúpula, ela estaria mantendo os 70 gramas de solo. Beleza? Então vamos lá. Vou passar esses 70 gramas de solo para a minha... Vou zerar ela aqui, para a minha vasilha, meu recipiente. E o processo, se você for seguir as medidas laboratoriais, estima-se que entre uma coleta de concha e outra, você incremente aí de 2 a 3% de massa em água. Lembrando que a densidade da água é igual a 1, né? Então, se eu for falar que eu preciso de 1 grama de água, é a mesma coisa que 1 ml de água. Beleza, vamos lá. Como eu tenho aqui 70 gramas, eu sei que por o solo está muito seco, se eu colocar 3%, 3 vezes 7, 21, vai dar 2,1 ml de água, esse teste não vai chegar onde eu quero. Então, apenas da primeira vez, eu vou acrescentar um pouco mais de água na nossa quantidade de solo. Então, vou colocar aqui, vou começar com 5 ml para que não desande e, se for necessitando, eu vou aumentando. Então, para isso da seringa, né? Eu tenho aqui 5 ml, vou colocar os 5 ml aqui na nossa cápsula e vou mexer. Assim que eu homogeneizar, eu mostro para vocês como é que ele vai ficar. Ó, ele estava muito seco, né? Então, foi pouca quantidade. Mas mesmo assim, vamos lá.
enquanto eu vou mexendo, eu vou falando, o objetivo dessa prática é determinar o teor de umidade referente a um fechamento da nossa cava aqui para 25 golpes. Então, eu vou fazer 5 vezes, 5 repetições do mesmo experimento. Então, por isso que eu vou aumentando a quantidade de água que eu vou colocando nesse solo, tá? Para quê? Para que o número de golpes necessários para fechar seja cada vez menor. Então, o ideal é que eu comece lá perto dos 40 golpes para fechar, vá diminuindo 30, 20, 10, e aí depois, por um processo de interpolação linear mesmo, eu consigo determinar qual o teor de umidade para 25 golpes. Vocês vão entender melhor quando a gente fizer. Eu ainda acho que ele está muito seco. Consegue dar um close, por favor? Ainda acho que ele está muito seco. Então, portanto, eu vou inserir aqui mais 2 ml de água, tá? 2 ml de água. Da onde eu estou tirando esse valor de 2 ml? Prática mesmo. De ver a textura do solo e ver como ele está se comportando. Não se preocupe com essa quantidade de água. Saiba apenas que o recomendado depois do primeiro experimento é que você acrescente de 2 a 3% de massa em quantidade de água. Agora sim ele já começou a dar uma pega e começou a formar aqui uma espécie de barro, né? Começou a ter coesão. No efeito químico que faz com que o solo grude desse jeito é chamado de coesão. Beleza. Misturou-se. Agora nós vamos colocar esse carinha aqui no nosso aparelho Casagrande. Cadê o que eu preciso para o Casagrande? Aqui, minha espátula. Obrigado. Então, com a espátula, eu vou chegar mais para trás aqui para me facilitar a minha vida. Vou colocar meia concha aqui de solo e vou compactar ele e fazer um rasgo, uma ranhura, promover uma ranhura no centro dele, como vocês vão ver. Aí nas próximas vezes eu não preciso ficar narrando assim tão detalhadamente o que está acontecendo, né? Vejam que esse solo ainda está meio seco, ó. Não como ele era, né? Naquele estado in natura dele, com os grãos totalmente dispersos. Aqui eu já consegui que eles tivessem ligação, né? Entre eles, ó. Não tem problema esse solo que está caindo fora, ele não vai fazer diferença para nós, pela quantidade que foi colocada aqui. Ó. Pronto. Agora eu venho para o cinzel e abro uma crosta dentro dele. E ainda termino de fazer uma ranhura. Isso daqui não vai ser possível de vocês observarem. Por conta do close, do fechamento da câmera. Mas eu tenho que fazer uma ranhura de tal modo que eu, daqui de perto, veja o fundo, que eu veja o fundo da concha. E eu vou agora começar a contar o número de golpes que são necessários para que esse solo comece a fechar, tá? Para que feche essas ranhuras. Vamos ver se esse teste vai ser válido, né? Se ele estará maior de 10 ou menor do que 40 golpes para fechamento. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Já passou. Preciso de mais água. Então, só me provou aqui que a quantidade de água que eu preciso é maior do que a que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar isso daqui, essa quantidade de solo para cá e vou adicionar mais água. Vou pegar essa seringa menor. Vou colocar o que? Mais 3 ml? Mais 3 ml de água, tá? Dividir ele bem onde o solo está mais seco. Vamos lá. Pronto. Vamos lá de novo. E 43 golpes, eu não sei se é possível ver. Ó, ele fechou lá no meio. Deslizou, digamos assim, né? E bem no lugar onde ele fechou, eu vou tirar agora, vamos anotar primeiramente, 43 golpes. Vou tirar uma quantidade de solo, cápsula 1 do LL, vou tarar ela primeiro. E vou tirar uma quantidade de solo para determinar quanto de umidade aqui em percentual eu tenho. Qual o teor de umidade que está nessa amostra. Então, primeiro eu vou tarar, assim que eu tarar eu coloco a quantidade ali naquela primeira cápsula para levar para o fogareiro e secá-la. Só um minuto que essa balança ela é realmente demorada.
Importa a quantidade? Não, não importa. Importa eu saber a massa que ela tem aqui enquanto úmida, depois a massa depois de seca. Então, como eu já tarei a cápsula, o que tem aqui é simplesmente solo mais água, solo úmido. Então, para a primeira cápsula, né, a número 1, nós fechou com 43 golpes. Eu tenho aqui solo mais água, eu tenho, deixa eu parar de variar, 6,67 gramas. Pronto. Isso vai para o fogareiro depois. Volto para cá, coloco mais água, agora eu vou de 3 em 3%. E agora nós vamos repetir esse teste de maneira acelerada, não preciso ficar narrando mais e contar quantos golpes para fechar em cada uma das fases à medida que eu acrescento água. De novo, agora 35 golpes, eu não consigo mais ver o fundo, tá? Parte dourada do fundo. Então, 35 golpes, fechou a segunda. Cápsula 2, 2. Tarô. Bem no ponto que fechou, eu vou tirar um pouquinho para fazer o teste de umidade. Estabilizou em 7,94 gramas. Repete-se o processo. Agora a consistência já vai ficando barrenta, né? Ele vai ficando uma cor bem mais amarronzada, um marrom mais claro, tendendo a um marrom mais claro, ficando uma cor de barro. Que é o que se espera, né? A gente está tentando fazer exatamente isso, né? Fazer ele virar lama, fazer ele virar barro. Esse é o objetivo nosso. Então nós estamos conseguindo. Trinta golpes só, é o que aconteceu com ele.
Agora ele fechou mais aqui na frente, né? Deixa eu marcar. Aqui, ó. 30 golpes. Olha o que aconteceu com ele. Fechou aqui na frente. Então, vamos de novo. Esse é o 3. Então, eu tenho 30 golpes. E vamos... Solo mais água. 3. (5,88 gramas). Lembrando, não interessa se foi mais ou menos que as outras cápsulas, o que interessa é o teor de umidade. Então, não estou preocupado em que a primeira foi 6,67, depois 7,94. Não é essa a minha preocupação. Mais 2 ml. Como eu estou com medo de desandar, eu vou colocar 1,5. Porque no começo eu coloquei mais água, né? Então, 1,5 ml. É possível mostrar a consistência? Olha o jeito que ele está ficando já. Todo barroso, né? Então, é isso aqui que está acontecendo quando eu estou colocando mais água. Então, vamos lá. Vamos mais uma vez fechar aqui o Casagrande, encher a concha e ver como que ele vai se comportar. Já deu para perceber, né, que quanto mais água, a tendência é fechar com menos golpes, né? E isso está se provando aqui na nossa prática. E esse é o objetivo da prática, né? Provar o que a gente fala lá na teoria. Fica bem mais fácil de moldar, ó, fica muito mais rápido para moldar. Eu passo esse último equipamento, esse último cinzel aqui, é para limpar o fundo mesmo, para conseguir enxergar o dourado da concha, né? Que aí fica até mais fácil de observar o fechamento. Ele fica com espaço e a gente observa. Então vamos lá. Ó, dá para observar aqui? Eu parei com 18, fiquei com medo de ter fechado, mas tive certeza, ó. Entre essas duas marcas, ele fechou. Então, paramos com 20 golpes. Então, 4 deu 20 golpes. 4.
6,49 gramas. Aí, à medida que eu falo, vai variando, né? Mas 6,49. Pronto. O último ponto dos 5, voltar e agora colocar mais 2 ml de água. Porque esse ponto não tem problema se ele desandar. Vocês vão entender o porquê na hora dos cálculos. Na verdade, o ideal não é que ele desande, né? Mas eu já tenho um limite superior e um inferior. Agora já ficou de novo difícil de moldar por conta do tanto que ele está mole. Já me dificultou para moldar. Antes estava fácil, rápido. Agora já não tanto assim. Olha o que aconteceu com 12 golpes. Fechou quase todo, né? Não fechou em um ponto igual aquela hora. Fechou quase todo com 12 golpes. Claro, né? Ele está tendendo a ser uma lama, ele vai cada vez suportar menos vibração, né? Um pequeno comentário que eu gostaria de fazer, né? Nós aqui utilizamos 70 gramas de solo para fazer esse ensaio. Em muitos laboratórios, eles enchem a colher, a concha toda, né, usando o triplo. E aí, isso há alguma alteração no teste, no ensaio? Não. Em obras de terra, eu não sei especificamente qual vai ser a matéria, agora está havendo uma união de grades aí, né, de currículos, mas o colapso da estrutura de solo por encharcamento, ele tem a ver com a altura da camada, não com o comprimento. Então, quais são as variáveis que implicam aqui no fechamento? A espessura da camada que está fechando, certo? E a altura da concha para dar o golpe. Por isso que eu não me preocupei em monitorar se estava exatamente na metade, se estava um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas sim sempre delimitar a altura em função da concha. Aí eu sei que eu estava trabalhando sempre com a mesma altura, tá certo? Uma vez que o deslizamento depende, se vocês forem estudar pelo método de taludes infinitos, pelo método de Kuhlmann ou pela teoria do empuxo de Terzaghi, tudo varia em função da altura e da vibração. Bom, então, nossa quinta vez, nossa quinta experimentação, nós fechamos aqui com 12 golpes e, como é de praxe, vamos tarar aqui a cápsula e determinar o teor de umidade deste cara também.
Uma vez que você, enquanto aluno, enquanto ela está aqui, você já pode ir pensando, né? O que tem que acontecer com o teor de umidade? O teor de umidade da primeira tentativa, né? Da primeira tentativa não, da primeira vez que nós rodamos o experimento para a quinta vez que rodou o experimento, o teor de umidade ele tende a subir, ele vai aumentar ou vai diminuir, né? Então, é algo assim que vocês já devem estar aí na cabeça de vocês confabulando. Zerou. Vamos lá. Fechou em quase todos os lugares. Aqui fica fácil tirar, não tem um ponto específico. Lembrando que, eu não sei se eu falei, acredito que sim, mas só para reforçar, o local que você tira para determinar o ponto de umidade é o local aonde fechou, tá? — 10,47 gramas. Beleza. Agora nós vamos encerrar esse pedacinho aqui, dar uma limpada na bancada, levar para o fogareiro e assim que a amostra estiver seca, nós voltamos e pesamos novamente para determinar a massa. Aqui nós temos massa de solo mais água, aí nós teremos massa apenas de solo. E aí a gente consegue determinar o teor de umidade. Beleza? Até agora mesmo. Bom, fomos para o fogareiro, secamos, aproximadamente 15 minutos, né? Nesse intervalo aí nós esperamos. E eu havia pesado somente o solo, né? Porque eu tirei a tara das cápsulas. Então, como eu não considerei as cápsulas, eu vou precisar de uma cápsula auxiliar. Se eu tivesse pesado solo mais cápsula, mais solo, mais água, ou seja, cápsula mais solo úmido, eu poderia simplesmente voltar cada uma das cápsulas para a balança e tirar a medição. Como eu não pesei as cápsulas, simplesmente solo mais água, eu vou precisar de uma cápsula auxiliar, certo? Vou tarar essa cápsula auxiliar para que eu tenha simplesmente a massa do solo. E agora, massa do solo sem água. Então, eu vou ter simplesmente solo e aí a gente vai poder determinar o teor de umidade. Esperar ela tarar. Ela está quente, é por isso que eu estou pegando com esse pegador, tá? Nós não aguardamos ela esfriar a temperatura ambiente. Como está tarado, 5,68 gramas, essa é a 1. Ela era 6,67, passou para 5,58. 5,68. Eu fico conversando, fica variando. Então, vou jogar isso fora, que não me interessa mais. Vou para 2. Pronto, 2. Não preciso tarar de novo, é a mesma cápsula, né? 6,7. 6,7 gramas. Quatro ponto 82.
5,17. (8,38). Bem, com isso, nós encerramos a parte prática mesmo e agora fica só a parte dos cálculos, né? Onde eu devo determinar o teor de umidade de cada uma dessas amostras. Lembrando que o teor de umidade, a equação do teor de umidade é igual a massa seca dividido pela massa total, ou seja, massa de água mais massa de solo, né? Segunda pesagem dividida pela primeira pesagem, já simplifiquei a vida para todos, e o resultado disso multiplicado por 100. Então a gente vai ter aí um teor de umidade em percentual. O que me interessa é o teor de umidade que nós não conhecemos, referente a 25 golpes. E aí vocês vão me dizer, mas não houve 25 golpes. E assim, raramente há, né? O que nós tivemos foi 43, 35, 30, 20 e 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o teor de umidade do terceiro teste em que fechou com 30 golpes, vou pegar o teor de umidade do quarto teste que fechou com 20 golpes e eu vou ter um limite superior e inferior. Se eu tenho dois limites e quero determinar um valor intermediário a eles, crendo que nós estamos tratando de uma equação linear, eu posso fazer uma interpolação linear. Para essa interpolação, eu determino x, que é o valor da umidade, que referia-se na estimativa a 25 golpes. Tá certo? Esse é o valor do LL, ou limite de liquidez. Tá certo? Para continuar os limites de Atterberg, lembra que eu falei que era um limite superior e um inferior, né? Nós fizemos o LL, agora nós precisamos do LP. LL é o valor do qual a umidade que faz com que o solo comporte-se como líquido. E agora, qual que é o valor limite ou inicial que faz com que o solo comporte-se como rígido, né? Quebradiço? A gente determina através do LP, limite de plasticidade. Vamos arrumar a bancada aqui e vamos passar para o ensaio do LP. Já vou passar para o ensaio do LP. Beleza, o que vocês estão vendo agora é o técnico Luiz e nós vamos começar aí o procedimento do LP, limite de plasticidade. Quantidade de solo é a mesma, 70 gramas, passada na mesma peneira, na peneira 4 ou a 0,42 milímetros, tratando de ABNT, tá? Então, 70 gramas na 0,42. E vai se adicionar uma quantidade de água, estamos adicionando aí 10 ml de água, para começar o experimento. Esse experimento, vocês vão observar, consiste em homogeneizar o solo com a água e formar ali com ele pequenos cilindros. E esses cilindros, quando quebradiços, é o ponto que nós esperamos que é chamado de limite de plasticidade. Melhor do que eu ficar falando é vocês observarem. De maneira bem sucinta, o que vocês vão ver aí?
colocando a amostra no recipiente e adicionando água, vocês já estão vindo a homogeneização. De maneira cilíndrica, moda-se na palma da mão uma bolinha, né? E para quê? E ele vai ficar rolando isso na palma da mão. Para quê? Porque a mão puxa a água, né? E depois formando os pequenos cilindros, tá? À medida que for acontecendo, eu vou contando para vocês. Esses cilindros que ele começou a moldar, esse cilindro que ele começou a moldar, o final dele, a gente tem ali o molde metálico, né? E esse molde metálico tem 10 centímetros de comprimento e um diâmetro de 3 milímetros. Então, o que ele vai tentar fazer é imitar um cilindro cujo comprimento meça 10 centímetros e o diâmetro 3 milímetros. Como não foi possível da primeira vez moldar o cilindro, ele homogeneizou mais uma vez, juntamente com o resto do solo, dos 70 gramas de solo, e novamente vai tentar moldar esse cilindro.
Notem que essa é uma prática, ela é extremamente manual, né? Uma prática delicada, extremamente manual, e por isso nós temos alguns limites, e um limite até mais confortável para os resultados dessa prática, né? As umidades observadas, aí, os teores de umidades medidas, eles não podem diferir da média em 5%. Então, suponhamos lá que nós achamos aí 3, 4 e 5% em cada uma das amostras. Vamos fazer 3 pontos, né? 3 pontos de coleta. 3, 4, 5, né? A média aí vai dar 3 com 4, 7 com 5, 12, dividido por 3, 4, óbvio, né? O ponto central. Então, 5% de 4, 4 vezes 5, 20. Então, a umidade dessas amostras não pode ser maior do que 6 e menor do que 2. Então, o resultado 3, 4, 5 é um resultado válido, tá? Para os teores de umidade. E essa margem aí de 5%, ela vem justamente para dirimir os problemas do ensaio manual, né? As diferenças entre um técnico e o outro fazendo o mesmo ensaio. Pronto, temos aí o primeiro cilindro. Então, é esse cilindro que vai ser partido em pedaços, vai para a cápsula, para a gente determinar aí o teor de umidade desse primeiro cilindro, tá? Esse será o cilindro número 1. Pode pesar a cápsula, não precisa tarar a cápsula não, pode fazer tudo junto. Perfeito. Oito 8,43 gramas. Então, cápsula mais solo mais água, 8,43 gramas. Repete-se o ensaio por mais 2 vezes.
Beleza, retificando aí, então nós temos, ratificando na verdade, né? Nós temos aí, primeira cápsula, cápsula solo e água, 8,43 gramas. Segunda, cápsula solo e água, 8,23 gramas. E terceiro, cápsula solo e água, 8,47 gramas. Vou para o fogareiro secar, tirar essa água que está contida no solo, voltamos para mensurar a massa do cápsula mais solo seco. Beleza, aqui encerrando, então nós fizemos as pesagens aqui e eu vou passar para vocês as massas. Então, com solo seco, né, depois que ele voltou lá da estufa, então solo mais cápsula seco, não tem mais água, do primeiro ponto 8,12 gramas, do segundo 7,93 gramas, do terceiro 8,19 gramas. E a massa da cápsula, porque nós vamos precisar dela para fazer nossos cálculos, da primeira cápsula 6,44 gramas, da segunda cápsula 6,3 gramas e da terceira cápsula 6,65 gramas. Agora vamos analisar os resultados finais e fazer os comentários finais para fechar essa prática. Bom, então, agora com os resultados de cada um dos 5 ensaios, eu montei esta tabela. Então, vocês podem ver aí, na primeira coluna nós temos o ensaio 1, 2, 3, eu pulei, coloquei LL, 4 e 5. Golpes 43, 35, 30, 25, 20 e 12, de cima para baixo. Por que eu abri uma linha entre as linhas que nós observamos no nosso ensaio? Porque o limite de liquidez, não é? Que nada mais é do que o percentual limite de umidade no solo, ou de teor de umidade, no qual, se nós tivermos umidade acima desse, o solo começa a se comportar como líquido, é o teor de umidade equivalente a 25 golpes. Então, trocando em miúdos, limite de liquidez é o teor de umidade referente a 25 golpes. Mas nos nossos experimentos, nos nossos 5 experimentos, nós não observamos 25 golpes. Então, nós temos ferramentas matemáticas para isso e a ferramenta utilizada aqui, a mais recomendada, é a interpolação linear. E aí, para isso, eu coletei as amostras, os detalhes, né, essas quantidades que foi passada há pouco na prática. Nós temos aí solo mais água e somente solo. O teor de umidade, ele nada mais é, só recapitulando o que já foi dito várias vezes, que é a massa da água dividido pela massa do solo, se você quer em percentual vezes 100. Então, se eu pegar e subtrair solo mais água de solo, eu tenho a massa apenas da água. Dividindo pela massa do solo, 5,68, e multiplicando isso por 100, eu tenho o teor de umidade. Então, resumidamente, o LL eu peguei aí, 30 golpes está para 21,99% de umidade, 20 golpes está para 25,53% de umidade e 25 golpes está para quanto? Basta interpolar, né, gente? 30 menos 25 dividido por 30 menos 20 é igual a 21,99 menos x dividido por 21,99 menos 25,53. Ao você resolver esse algebrismo curto, encontrará aí 23,76% de umidade. Esse é o limite de liquidez. Para fechar a prática, o limite de plasticidade. Então, observando aqui no slide do resultado do limite de plasticidade, nós temos nossos 3 ensaios, onde eu tenho aí o peso ou a massa de cápsula, solo e água, depois eu tenho a massa da cápsula mais solo e a massa somente da cápsula. Teor de umidade, massa da água dividido por massa do solo. Então, como é que eu encontrei isso? Ora, se eu subtrair cápsula mais solo mais água de cápsula mais solo,
cápsula subtraiu de cápsula, zerou, solo subtraiu de solo, zerou, sobrou massa de água. E se eu dividir isso pela massa de cápsula mais solo, subtraído de cápsula, cápsula zerou, sobrou apenas solo. E fazendo a média algébrica simples, nós temos aí 18,35% de média. E eu coloquei embaixo ainda que os limites, como ele é um ensaio, eu já havia falado há pouco, né, na hora que a gente estava executando o ensaio, que ele é um ensaio extremamente manual, manufaturado, existem limites aí para a gente validar ou invalidar esse ensaio. E esse limite é dizer que os teores de umidade dos 3 pontos, depois de conhecida a média, não podem ser superiores ou inferiores a 5%. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei 18,35, que é a média, acrescentei 5%, que é o que eu chamei de superior, que deu 19,26, e subtraí 5%, que eu chamei de inferior, 17,43. Observando os teores de umidade individuais, eles estão todos contidos entre o limite de 19,26, limite superior, e 17,43, limite inferior. Ou seja, a prática é válida. Nossa prática de limite de liquidez foi válida, nossa prática de limite de plasticidade foi válida. Com isso, encerramos mais essa prática, a prática número 3, e aguardo vocês na nossa próxima prática. Um abraço! Um minuto. É isso aí, moçada. Limite de Atterberg é muito usado em rodovia, em pavimentação. Cada camada do solo tem um limite de liquidez máximo, um limite de plasticidade máximo, um índice de grupo máximo, que são valores que dependem desses limites, né? Índice de plasticidade, que é a diferença entre o LL e o LP, e índice de grupo, que tem a ver com com a umidade e com o índice de plasticidade. Fechou? Dúvidas aqui a respeito dessa prática? Do que foi feito? Da interpolação linear, como interpolar? Não? Então, despeço-me de vocês. Excelente jogo para nós hoje, né? Vamos começar aí tentando não passar raiva logo no primeiro jogo. Fechou? Um abraço para todos. Nós temos eu também acho 2-0 ou 2-1. Acho que 2 faz. Obrigado a todos vocês. Atentem-se aí à próxima aula. Não sei se é no próximo final de semana ou se é no da frente, tá? Atentem-se à próxima aula. Abração. Até mais.